Tá gravando. Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha em mais um podcast do Pesadão, o Monte Webcast. E hoje o meu parceiro, professor Sérgio Rocha, todos os projetos. Falei do Leonardo Lopes, mas o Sérgio Rocha também está sempre em todos os projetos que a gente apresenta para ele, está sempre entusiasta. Pô, muito obrigado por estar com a gente abrilhantando. Não deu para estar na estreia, mas está aí com a gente aí. Já tá marcado já para a próxima gravação, já tem já um outro podcast já programado. Isso aí. E vamos que vamos. Cara, se apresenta para nossa galera aí. Eu sei que tu já tá presente, o pessoal já tá presente, já conhece você lá no Minuto do Conhecimento, mas fala um pouquinho do Sérgio Rocha aí, pra gente poder já tocar nosso barco aqui. Montanha, muito obrigado pelo convite. Sempre essa parceria vai existir, né? Desde o início sempre acreditei no teu talento, nos teus projetos, e a gente está junto. E hoje mais um dia, estamos aí. Bom, eu sou o professor Sérgio Rocha, já trabalho com isso há 10 anos, né? Sala de aula é o meu negócio, é o que eu gosto de fazer. Hoje eu trabalho numa empresa, CLT, mas eu percebi que eu precisava fazer mais, eu tenho um propósito em relação a isso, e você me ajudou lá no início. A gente começou a ajudar as pessoas a arrumarem empregos, né? E eu percebi que a demanda era muito grande, eu tinha uma lacuna muito grande, eu comecei a fazer isso de forma gratuita. É um trabalho voluntário e aqui estamos. Já os nossos grupos de emprego lá já fizeram 4 anos agora. Então, alinhado a isso, a gente vai desenvolver um pouco hoje sobre o tema. E eu sou um apaixonado por isso, é o que eu gosto de fazer. Mas de formação, eu comecei minha primeira formação como técnico de segurança do trabalho. Sou muito grato à profissão, me abriu portas gigantescas, trabalhei em empresas multinacionais, consegui me tornar um profissional de fato. E depois eu migrei para a sala de aula, comecei a trabalhar no Sistema S, e aí não parei mais, me apaixonei e lá estou até hoje. Quanto tempo lá? Nesse último agora eu vou fazer 6 anos. 6 anos. 6 anos. Oh, maravilha. Eu tava lembrando agora você falando do lá atrás. A gente fez um vídeo, cara, numa sala tua. Fizemos um vídeo. Eu vou tentar resgatar para tentar colocar um pedacinho, um trechinho lá no canal do Montanha mesmo. Pô, hoje a gente tá numa outra estrutura, né, diferente, com qualidade de som, qualidade de imagem. Mas a proposta era a mesma, né? Era na época sem tanto traquejo, né? Mas a gente acabou conversando sobre aquilo, sobre essa questão do emprego e tudo mais. Até o mercado, né, na época era o que a gente eu estava buscando lá, tava num outro momento, buscando um outro ramo, mas já fazendo jornalismo. E eu lembro que foi uma conversa bacana, bastante bacana, que a gente acabou aproveitando bastante nos nossos grupos. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, cara, como é que está hoje o mercado de trabalho, como é que tu está vendo o mercado de trabalho para 2023, né? 2022 encerrou com a mudança, né, de governo, e aí existe uma série de perguntas que a maioria, com essa questão da polarização, as pessoas se perguntam como é que vai ser o mercado de trabalho, uma projeção sua, como é que você enxerga? Então, primeiro eu acho que a gente precisa tirar um pouco o foco na questão da política, porque a gente tem em torno de 13 milhões de desempregados já há mais de 10 anos, né? Então, eu não posso culpar A ou B, acho que o foco não é esse, de imediato. Eu, como brasileiro, né, renovei minhas expectativas, estou torcendo para o novo governo dar certo. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, mas isso é uma torcida de verdade, é agindo, né? Não é só torcendo parado, é fazendo coisas de fato, para a coisa acontecer. Então, assim, o mercado de trabalho hoje, Montanha, ele mudou, ele se transformou. Não é mais o futuro já chegou, as coisas mudaram. E quem não se atentou a isso já começou a ficar para trás. Exemplo, profissões acabaram, né? Se eu puxar para a tua área lá que você trabalhou no transporte, né? Se você puxar cobrador, despachante, hoje são áreas obsoletas, né?
Uma empresa ou outra... Algumas vagas estão até sumindo. Estão sumindo, de fato. Entendeu? E aí as pessoas falam assim, o que essas pessoas vão fazer? Elas precisam se reinventar. Não necessariamente elas precisam buscar outra profissão. Elas podem até, com as próprias habilidades que têm, porque as profissões elas se transformam. Então, hoje, o despachante, na verdade, existe um tablet que está lá, mas tem uma pessoa que está na empresa internamente cuidando disso. Então, se ele tem essa visão, ele consegue migrar para a questão digital. Então, assim, o mercado de trabalho hoje, ele está muito diferente, né? Uma coisa que a gente vai falar muito aqui hoje são, assim, habilidades técnicas hoje é importante, é muito importante. Mas as habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, estão tomando conta do mercado. São essas habilidades que vão fazer a diferença. A gente vai destrinchar um pouquinho sobre elas durante o podcast, mas só para adiantar um pouquinho, por exemplo, comunicação assertiva, inteligência emocional. Então, esses dois exemplos que eu citei aqui, isso tem que estar junto do trabalhador hoje, atualmente. Quem não tem essas habilidades, fica muito difícil de adaptação. A gente sabe, por exemplo, até para esse podcast funcionar aqui, a gente negocia, a gente conversa pelo WhatsApp, tem uma questão de horário, tem toda uma estrutura envolvida. Então, tem algumas pessoas que você deve ter mais dificuldade de conversar, outras são mais fáceis de conversar. Isso é inteligência emocional, isso é comunicação assertiva. Então, essas habilidades que estão fazendo a diferença hoje no mercado. Não, com certeza. E hoje, assim, como é que hoje a pessoa desempregada, hoje ela pode ser... que caminho que essa pessoa pode... Você acabou de falar de se reinventar, mas a pessoa desempregada às vezes não tem recurso, não tem... Qual é o caminho? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, essa pessoa, esse exemplo que você está citando, essa pessoa qual é a situação do desempregado que ela está, né? Eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu sou soldador e fui mandado embora, estou desempregado nesse momento. A gente sabe que um profissional de 10 anos provavelmente é um cara que tem muito conhecimento, é um cara que não vai ficar parado, tá? Tem aquelas pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Aí a gente chama até de desocupado já, que não tem mais contato, não está nem procurando, de fato. Então, assim, mas numa linha geral, primeira coisa, ela tem que fazer de verdade uma busca interna, um autoconhecimento, a ponto de destacar quais são as suas... o que ela faz de melhor, né? Quais são as suas... eu prefiro trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com atendimento, a gente gosta de trabalhar mais introspectivo. Tem aqueles empregos que trabalha sozinho, no computador. Então ela tem que identificar o perfil dela. Para partir daí ela fala, será que eu estava no emprego certo? Será que eu estava numa função errada? Será que de repente não é uma outra coisa que eu tenho que fazer? E aí, quando ela encontrar isso, ela vai avaliar de fato se ela precisa se capacitar mais, se precisa buscar mais conhecimento. E hoje nós temos várias formas das pessoas se capacitarem de forma gratuita, né? Hoje, mais o gratuito não quer dizer ruim, não quer dizer menos conteúdo. Você vê pessoas na internet gravando vídeos de forma gratuita e ele entrega de fato todo o conhecimento ali, entendeu? Cabe a você ter essa habilidade, saber filtrar o que é melhor, o que interessa na tua situação. Então, assim, o desempregado hoje, ele se conhece, identifica pontos fortes e pontos que ele tem a desenvolver, trabalha isso na qualificação e monta um currículo forte e agressivo. O que é um currículo agressivo? É um currículo com estratégia, né? É um currículo que ele tem que entender que ele está se vendendo para uma empresa, para uma vaga, para uma função ou para uma profissão. Então ele tem que botar ali principais resultados que ele desempenhou. Todo mundo tem resultado. Às vezes a pessoa não consegue enxergar. Poxa, mas eu trabalhei, eu era auxiliar de serviços gerais. Qual o resultado que eu tive? O resultado que você teve é que você conseguiu conservar um ambiente limpo durante mais tempo, né? Não teve reclamação no período que você trabalhou lá. Então, não teve incidente. Não teve incidente. Ninguém caiu ali. Exatamente, entendeu? Então, assim, tudo isso é resultado dentro da sua área. A gente precisa agora, o especialista é a própria pessoa.
Ela tem que olhar para o trabalho dela e falar, ó, qual é o meu resultado? O que eu fiz? Ah, eu estou trabalhando aqui de motorista. Eu não tomei multa nos últimos 2 anos. Isso é um resultado. Eu não gerei acidente nos últimos 2 anos. Então, resultado, porque quando isso chegar na outra empresa, se eu avaliar um currículo e falar assim, poxa, esse candidato aqui realmente, ele gerou resultado tal, eu quero isso para minha empresa. Então, ele facilita, né? É como se ele ganhasse ponto já só com o currículo. Porque o currículo, Montanha, é o passaporte para vaga. E só. Ele vai te colocar na entrevista. Dali em diante, é outra história. É você com o recrutador. O currículo fez a parte dele. Assim, embora você já citou a questão dos grupos de emprego que a gente trabalha, mas eu passei a ser um cara que sou cético com o currículo. Porque agora, recentemente, até abordando algumas dicas que você mesmo deu, né, recentemente lá na Rádio Bicuda, eu bolei se bem que era uma vaga genérica para esse meu ramo de mídia social, né? Pedia tudo que eu tenho, eu me sentia bem à vontade para fazer parte daquela seleção. Fiz o currículo fiz o currículo, aliás, atualizei meu currículo. Você tinha bastante pré-requisito da vaga. Tinha bastante pré-requisito. Certo. Atualizei meu currículo e fiz aquela situação da carta de apresentação. Certo. Botei no corpo do e-mail e em PDF mandei em anexo. Perfeito. Fiz tudo beabá, atualizei endereço, botei rede social, tudo ficou bonitinho. Nem resposta teve. Aí você sabe que assim, tem a questão de perfil do empregador, né? O empregador já definiu um perfil para ele, mas não deu nenhum tipo de satisfação. E assim acontece comigo, como aconteceu comigo, que tentei fazer o currículo específico para aquela função ali. Muitos currículos que não têm esse cuidado não são nem sequer analisados. Então, assim, eu sou um pouquinho cético com relação, não sei se existem algumas vagas que são fake, eu já não sei se existe, a oferta está muito menor do que a procura. Então, é uma coisa que eu tenho essa ressalva. Mas eu sei que essas dicas são fundamentais para que você ainda assim você possa disputar essas vagas. Isso que aconteceu com você, podem ter havido várias coisas. Por exemplo, tem empresas... É porque, na verdade, a gente aqui, Montanha, a gente fala da maioria, né? A gente não fala das empresas que trabalham de forma errada, a gente fala da maioria. Mas existem empresas que soltam a vaga só para cumprir alguma exigência. Mas aquele candidato já está escolhido, tá? Então ela abre a vaga de forma externa, as pessoas se candidatam, ela cria esse movimento, mas o candidato já está escolhido, tá? Uma outra situação bem pequena que pode ter acontecido, o currículo pode não ter chegado, né? A pessoa pode estar na lixeira, a pessoa não olhou e ela tem um volume muito grande. Isso é uma coisa... Não toma esse cuidado. Não toma esse cuidado. Isso é uma coisa muito complicada. Nem todos os currículos vão ser avaliados, infelizmente, né? Não é uma coisa justa, se a gente for pensar por esse lado. O candidato, né? Aí não é uma crítica a você, mas o candidato não pode ser cético. Ele tem que continuar acreditando, ele tem que ir para cima, porque ele não tem muita opção. Né? A gente vai falar aqui de outros formatos hoje, que já está acontecendo no mercado, que não é só o currículo de papel ou digital. Mas o currículo, principalmente nas vagas que são de cargos de menor salário, né? Ainda se trabalha muito com essa questão do currículo, entendeu? Então, esse que você falou, a questão da carta de apresentação, que muita gente não está atenta a isso, em currículo em PDF, porque as pessoas têm diversas versões de Word no seu computador. Então, eu tenho que mandar em PDF para vir no padrão bonitinho. E isso em anexo e no corpo do e-mail o currículo. Aí, a carta de apresentação. E por que isso? A carta de apresentação, ela funciona como um aperitivo, né?
Então, quando eu olhar o e-mail, que eu ler aquela carta, ali eu já vou ter destaques, aí vem uma estratégia para fazer isso, tá? Ali eu já vou ter um destaque, resumidamente, algo em torno de 5 a 10 linhas, tá? Eu vou ler aquilo ali. Ali nessa carta que eu fiz até, utilizando bastante dessas dicas, a minha estratégia foi realmente poder alongar um pouco mais em assuntos que no currículo eu ficaria preso. Sim. Né? Atribuições que eu exerci, que no currículo eu só colocava só a função. Que deve ser bem complicado destacar a tua atividade, né? Não é tão simples. Sim. Não é uma coisa muito óbvia, né? Por exemplo, porque cada cliente, você tem uma... Embora arte gráfica, postagem e tal, mas cada cliente tem a sua demanda, sim, né? Então tem estratégias diferentes. Tem eventos que você trabalha, então... cobertura. Então assim, realmente, se você fosse colocar em todas as empresas que eu prestei serviço, né? Todas as experiências que eu tenho, não cabe no currículo só. Não. E as pesquisas dizem que o especialista fica algo em torno de 6 segundos lendo seu currículo. Quer dizer, porque o olho dele já é clínico, né? Ele já olha lá o bairro que você mora, se você é casado, se tem filho, sua formação, seu objetivo, que é fundamental, o que você quer trabalhar. Muita gente erra no objetivo, né? As pessoas botam, quero agregar a empresa. Isso todo mundo quer. A pessoa copia da internet e bota lá. Objetivo, como a palavra já diz, você tem que ser objetivo. Então, se você quer ser carreteiro, médico, apresentador, você tem que colocar lá. Tem até uma estratégia que a gente usa, mas o cargo tem que estar lá. E por que o cargo tem que estar lá? Algumas empresas hoje, multinacionais, por exemplo, elas utilizam de inteligência artificial para avaliar teu currículo. Então, um robô, né, vai selecionar o teu currículo. E se ele não ler, se ele não visualizar o cargo, ele descarta, melhor dizendo, o seu currículo. Entendeu? E a pessoa nem sabe o que aconteceu. Voltando à questão do desempregado, o cara está desempregado, mas ele tem uma formação, ele está acabando de se formar, e aí qual é o principal pulo do gato para ele conseguir voltar para o mercado de trabalho, ou entrar no mercado de trabalho? Então, na verdade, a virada de chave, ela tem que acontecer quando você inicia essa formação. Então vamos dar um exemplo aqui, engenharia, tá? São 5 anos hoje no Brasil para você se formar engenheiro, tradicionalmente falando, aquela faculdade tradicional, beleza. A partir do momento que ele se matriculou, vou fazer engenharia civil 5 anos, ele já sabe quando ele vai se formar, ele já sabe o tempo que ele vai ter disponível, ele já sabe, ele tem que tratar um planejamento estratégico em relação a isso. O que eu quero dizer com isso? Um engenheiro civil hoje, ele precisa entender de tecnologia. Ele precisa entender de alguns aplicativos de estrutura, de montagem, de AutoCAD, essa coisa toda. E para entender esses aplicativos, ele tem que saber pelo menos o inglês. Então, essas duas formações, elas têm que acontecer em paralelo com esses 5 anos. Não dá mais para ele terminar a graduação. Ele tem que otimizar. Aí vai vir as pessoas vão falar assim, a gente não tem tempo. Então, tempo é prioridade, certo? O mercado não quer saber. Ninguém vai ter pena de você se você tem tempo ou não. Você vai ter que correr atrás do seu. Então você pode fazer depois? Pode, só que você vai levar mais tempo. E aí, de repente, aí vai se barrar na idade. Aí entra um monte de fator, começa a complicar a situação dele, que já não é fácil. Porque as pessoas querem que ele saia da graduação o mais completo possível. E o empregador não tem nada a ver com isso. Ele tem as questões dele. Se a gente se inverter e se colocar no lado do empregador, eu quero um cara o mais pronto possível para assumir uma empresa. Eu não vou botar um engenheiro lá para participar de uma montagem, de uma estrutura, de uma edificação, que ele não está pronto, não está preparado, né? Treinar pessoas é muito caro. Você não tem certeza do resultado. Às vezes você treina a pessoa vai embora. Então, assim, durante a graduação, por isso que algumas graduações, por exemplo, algumas universidades, curso técnico, elas dão de bônus essas... tem curso de inglês gratuito, informática, pacote Office. Então você tem que entender isso. Quem for fazer, por exemplo, vai estudar enfermagem, né? Você sabe que os estágios na enfermagem
são muito pesados. É uma prática, são diversos estágios em diversos lugares. Então você precisa conhecer pessoas, fazer network, conhecer os hospitais para você se identificar com isso. Então tudo isso, Montanha, tem que acontecer durante a formação. Porque depois que você se formar, a coisa fica um pouco mais fácil. E aí vamos lá, estou formado. Currículo tem que estar pronto, né? Na verdade, todo mundo que trabalha com CLT tem que ter um currículo atualizado. Porque nós não temos garantia de nada. Eu amanhã posso chegar na minha empresa lá e eu ser demitido. Isso faz parte do processo, né? É uma coisa natural. Você não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade. Garantia. Não tem. A garantia que eu tenho é que eu sempre entrego a mais do que eu sou pago. A ideia é essa. Nem sempre eu consigo, né? Mas a ideia é essa. Eu tento sempre fazer o melhor, entregar o melhor, mas eu não sei como é que a empresa vê isso. Então, se preparou durante a formação, tá com currículo, e durante a formação, Montanha, gerar resultados. Como? Participando de projetos, seminários, workshop. Vai ter uma feira em São Paulo. Tenta ir. Tenta participar. Chega lá, tira foto, vai nos stands, assiste as palestras, posta essas fotos na sua rede social. Você precisa viver esse mundo que você está entrando. Então, se eu estou entrando na engenharia, eu preciso seguir pessoas que são referências. Quem são minhas referências? Quem são os engenheiros hoje, civis, no caso do exemplo aqui, que são referências na minha área? Eu preciso seguir essa galera. Eu preciso estar com essa galera comigo. Eu preciso estar acompanhando, ver o que eles estão falando, quais são as novidades no mercado, as empresas que são referência, para eu saber quem está contratando, quem não está. No LinkedIn eu tenho que fazer contato, eu tenho que ser... Essas empresas têm que ser minha conexão. Eu não posso viver em outro mundo que não seja da engenharia, né? E aí, quando eu me formar, não vai ser um salto, não vai ser um susto, vai ser só uma transição, né? Vai ser mais fácil. Quando eu me apresentar agora nos mesmos lugares, eu tenho agora uma formação, eu sou engenheiro, a coisa flui de forma mais natural. Fácil não é, não tem coisa fácil. Quando for fácil, desconfie. Fácil não é. Comigo aconteceu, né? Quando eu migrei eu já estava estudando desde 2013. Eu estudava poucas matérias por conta da questão financeira. Sim. Então eu estudava poucas matérias. Aí quando eu cheguei no sexto período, eu fui chamado para o sindicato para fazer um teste. Alguém me apresentou, o presidente, eu consegui fazer. Mas depois de bater muita porta, e o meu grande problema naquele momento era a idade. Eu não falava inglês, que muitas empresas pediam inglês para o jornalista, até para estagiário. E muitos cursos que eu desconhecia total, né? E aí... Coisas bem específicas. né? Bem específicas. Eu desconhecia mesmo, eu não sabia nem por onde começar. Uhum. Uma outra questão era a parte financeira. Os estágios para jornalismo, embora jornalismo naquela época não precisava ter o estágio para se formar, mas o estágio era uma possibilidade de você ser empregado na tua função no tempo que você tivesse formado. E aí o estágio era R$500, eu ganhava 2.500. Então, Entendi. assim, como é que você vai fazer essa queda, né? Então, comigo foi... Eu saí do ônibus ganhando R$2.500 para ganhar R$800. Como estagiário. E aí a gente apostou nisso. Tive até um problema em casa na época, a minha ex-esposa, que ela não acreditou muito nisso. Não, você tem que trabalhar carteira assinada e tal. E aí, assim, é o que as meninas que estavam aqui falam, não é acreditar no sonho, né? Você estudou para aquilo e tal, e a oportunidade está ali, tu não pode perder. Isso aí. Dali a gente começou a entender como é que funcionava a questão no primeiro momento, movimento sindical e aí arte gráfica. E aí a gente acabou se enveredando para política, aí eu peguei até um concorrente teu, e na época a gente tinha contato, foi meus primeiros clientes, o cara apostou em mim, Ricardo Amaral, um abraço, queremos você aqui. Cara, o cara tinha uma consultoria de
segurança do trabalho, e a gente fazia lá a parte do... Na época, né? Naquela época. E aí a gente começou a aprender a vender. Pô, eu ganho X, como eu ganhava 2.500, tem que fazer essa complementação de renda. Então eu comecei a vender o que eu fazia no sindicato para outras empresas, e aí ali começou a abrir o leque para outras questões. Então, isso aconteceu comigo também. Teve um momento que eu trabalhava numa escola, eu era auxiliar de coordenação, eu estava ali pelo dinheiro, era no emprego, né, digno e tal, que eu trabalhava, mas eu estava estudando segurança do trabalho, e apareceu um estágio de 350, e na época a pessoa não me apoiou. E aí eu te digo, ninguém tem o direito ou obrigação de viver teu sonho. O sonho é seu, o sonho é meu. E eu apostei no meu sonho, abri mão do que eu estava vivendo naquele momento, apostei no sonho. Deu certo, porque depois desse estágio foi muito difícil, porque 350 não tinha almoço, estágio mesmo, né? Mas eu podia dirigir o carro da empresa, comecei a fazer mais coisas, comecei a me oportunizar, comecei a fazer palestra e tal, e as coisas começaram a acontecer rapidamente. Eu saí daquele estágio, em 3 meses já fui para uma empresa. Mas essa transição não é fácil, porque se você se vê sem dinheiro, né? O homem tem muita essa dificuldade, né? De dar esse passo para trás. Foi muito difícil, não foi fácil. Mas também passei por esse processo. E naquela época, também nesse momento naquele momento a gente abriu a consultoria e tal. Hoje não mais, eu trabalho com isso, mas naquela época foi uma coisa que me ajudou também bastante para ficar em paralelo com isso, né? Assim, o ponto de start ele tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Ele tem que acontecer. É o que você falou, tu tem que viver aquele mundo ali, porque senão tu vai se formar como muita gente se forma. E eu tenho conhecimento de pessoas que já estão formadas, eu tranquei depois da pandemia, mas eu adquiri a minha formação, a minha qualificação técnica pelo Ministério do Trabalho. Então eu sou considerado jornalista. Sim. Via Ministério do Trabalho. Mas pessoas formadas não estão trabalhando, porque não tiveram perspectivas a oportunidade talvez que eu tive. Sim. De agarrar essa oportunidade ali e transformar aquilo ali ficaram de certa forma na zona de conforto. Né? Exatamente. Aí assim, cada um vai ter um destino diferente se não aproveitar a oportunidade, né? Isso aí. E assim, a gente falou sobre essa questão da evolução, né? Você falou que as pessoas têm que vir acompanhando, mesmo independente da formação, tem que acompanhar a tendência do mercado. E hoje é impossível que a pessoa entre em qualquer ramo sem um mínimo conhecimento de informática, um mínimo de conhecimento de comportamento de pessoas. Como é que você vê isso, essa evolução desses profissionais, né? E aí isso também diferencia o joio do trigo ali, né? Bom, há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, mais ou menos 20 anos, um pouquinho mais, eu hoje estou com 44, quando eu entrei com 25 anos aí mais ou menos, eles pediam internet, né? Quem sabia internet era o bam da coisa, né? E ensino médio completo. Passaram-se mais uns 10 anos, inglês. Nesse momento, isso tudo já tem que vir no pacote, né? E as habilidades comportamentais, os soft skills, tem que estar. Quem hoje não sabe o que é isso, não está praticando, não está trabalhando com isso, está ficando para trás. Está ficando para trás, de verdade. Isso já tem uma vaga, inclusive, cativa no currículo, tá? Eu fiz um curso de gestão do tempo, eu assisti uma palestra de inteligência emocional, isso é muito legal, tá? Eu li um livro sobre o tema, eu gostei muito, isso é muito importante, mas mais importante que isso, e o que de fato vai definir, é você vivenciar aquilo. É você trazer aquilo para sua vida, para sua rotina, né? Então, como é que você se vê numa situação que te mudam de um setor, por exemplo, sem te avisar? Questão de adaptabilidade. Hoje é muito importante isso no mercado, porque o mundo está volátil, está tudo acontecendo muito rápido.
as coisas são muito E dinâmicas. você falou do número de desemprego. Você não quer perder o teu emprego. Embora Você não quer perder. Embora você não, Então. você seja resistente à mudança, e o brasileiro tem essa dificuldade com Tem. mudança, né? Estatisticamente E- tem. E se você não se adaptar, não ser um cara polivalente ou proativo, né? Você acaba ficando para trás mesmo. É. Não confunda, né, o proativo com aquela pessoa que quer fazer tudo. Não, quando a gente fala proativo, é não esperar para ninguém fazer o que tu tem que fazer. E mais do que isso, ter a atitude de dono, né? Se eu tô andando na empresa, ter um papel de bala no chão, o que custa eu pegar e jogar no lixo? Eu faço parte do time. Eu faço parte da empresa. Eu Tem que ter pertenço àquilo ali. Você ter orgulho ali de tu estar naquele ambiente. Se alguém pedir uma informação, em vez de você mandar a pessoa ir lá no atendimento, que às vezes é longe, já resolve ali. Você não consegue resolver? Você tem esse conhecimento? Já resolve ali. Posso te ajudar? Ah, eu queria saber um dia tal setor. Pô, sobe aqui a escada, primeira porta direita. Entendeu? Você é a empresa. E alguns pensamentos, algumas culturas, logicamente, isso vem muito da cultura organizacional da empresa. Isso tem que ajudar. Mas o trabalhador, ele tem que chegar pronto, muito pronto. O mercado hoje não tem mais tempo de absorver. Contrata um gerente, ficar meses treinando, vai para fora. Isso não existe mais, Montanha. As coisas mudaram. Tá aí, ó, mundo VUCA, mundo BANI. As coisas estão aceleradas demais. Lógico que a gente tem que, né, ter o nosso time, né? Eu gosto muito do Christian Barbosa, que ele é um cara fantástico, ele escreveu A Tríade do Tempo, né? E ele fala o seguinte: a gente tem que parar de correr para começar a andar. Então, assim, não é para você parar, mas quando tiver muita correria, você tem que dar uma olhada de fora para você fazer o que tem que ser feito. Porque retrabalho, hoje nas empresas, é uma coisa muito ruim de se fazer. E como é que você vê a questão da experiência para aquelas pessoas que estão buscando o primeiro emprego ou o cara quer ser recém-formado? Como é que tá essa... E não tem experiência. Esse é um dos maiores perguntas que eu recebo, né? Ah, eu fiz o curso tal, é um curso rápido. É um exemplo, fiz, sei lá, tirei a categoria E, né? E de carreta e não tenho experiência, a empresa não me quer. Primeiro vamos entender uma coisa. Eu, se tivesse uma empresa de carreta, não colocaria ninguém sem experiência para dirigir uma carreta, certo? No mínimo seria uma responsabilidade. Nem toda empresa consegue ter um programa de treinamento, ok? Mas tem instituições que fazem isso. O que eu preciso buscar? Eu, como o profissional, eu preciso buscar essa experiência. Não é a mesma coisa numa escola, mas existem cursos pagos e gratuitos, é verdade, alguns são pagos, e às vezes a gente vai entrar na questão financeira, eu entendo, mas ela consegue suprir isso, né? Nós temos uma grande curso hoje que ele pega o trabalhador e viaja o Brasil inteiro com ele no caminhão. Então ele aprende, inclusive indica para empresas, porque são poucos que fazem o curso. Então quem faz, consegue. Né? Você conhece bem essa questão. Então assim, eu preciso, Montanha, não é fácil, tá? Mas eu preciso gerar essa experiência de alguma forma. Então, como você falou, o que você fez? Você estava no estágio, você começou a fazer contato. Entendeu? Ah, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. O que eu fiz na segurança do trabalho, quando eu estudava lá no Senac, eu criei uma palestra e comecei nas turmas que estavam encerrando. Elas tinham que fazer uma CIPAT, um evento de encerramento, e eu me oferecia como palestrante gratuito. Falei, eu tenho uma palestra de comunicação no trabalho, posso apresentar? Aquilo gerava dinheiro? Não, mas aquilo me gerava, as pessoas me conheciam, um pouquinho de autoridade, e para arrumar emprego seria um pouco mais fácil, porque eu estava gerando experiência. Então eu tinha resultado. Então quando eu chegasse no currículo, eu falava, eu apresentei essa palestra aqui para X pessoas, para Y lugares, entendeu? Então cada caso é um caso, tem que se avaliar. O meu aconteceu também bem parecido. Eu ofereci muito trabalho gratuito para as pessoas. Muito. Isso aí. Fiz arte gráfica, oferecia, né? Trabalho gratuito. E uma vez eu fui fazer uma festa. Meu filho estudava, tive que botar meu filho numa escola particular.
a duras penas que ele não estava aprendendo a ler numa escola e a gente teve que se organizar para botar numa escola particular. Aí teve uma festa de escola, fui lá tirar foto, tirei foto lá, fiz um vídeo que está até hoje no site da empresa, da site da escola, um vídeo. E dali a gente fez uma parceria. Chamou Meu atenção. filho estuda mais de 5 anos lá, de graça, e a gente faz as artes gráficas até hoje, né? Fez uma permuta, né? Uma permuta Isso lá. aí. Quer dizer, não gerou dinheiro, mas eu tô deixando de gastar, né? Por conta desse trabalho. Então, assim, realmente, esse tipo de relação, se for bem feita, se for bem estruturada, pode gerar frutos futuros. Combinado não sai caro, né? Com certeza. Isso aí. Como é que tá? Você vê, assim, um pulo do gato para a pessoa conseguir um emprego? Olha só. Primeira coisa. Visualizei a vaga de emprego, seja onde for. Eu preciso ter pelo menos, Montanha, algo em torno de 50% a 60% dos pré-requisitos naquela vaga. Senão eu estou rifando meu currículo, tá? Eu estou jogando uma sorte que dificilmente vai acontecer. Se eu tiver 70%, excelente. É muito difícil alguém que tenha 90% a 100% do que a empresa pede nesse momento. É muito difícil. Então, se eu tenho algo em torno de 50%, 60% do perfil da vaga, ponto para mim. Legal. E aí, meu currículo tem que estar estrategicamente me vendendo bem. O que é isso? Ele tem que estar mostrando as minhas qualidades, meus pontos fortes, meus resultados que eu gerei naquela função. Quando o recrutador olhar o meu currículo lá na tela do computador ou no papel, o olho dele vai saltar, ele vai brilhar, ele vai falar, poxa, eu quero conversar com essa pessoa. Tem coisa boa aqui, tem coisa interessante, ele tem o nosso perfil. Para você, vou te contar uma história rapidamente. A Google, durante um momento, lá do processo seletivo, o que ela fez? Ela pegou 100 funcionários, né? Aplicou uma prova nesses 100 funcionários, uma prova de comportamento, e isso foi colocado uma inteligência artificial e gerou um resultado, tá? Aquele resultado ficou guardadinho lá. Quando tinha algum processo seletivo, independente do cargo, porque é questão comportamental, então poderia ser usado por qualquer cargo, a pessoa que ia fazer o processo na Google, ela pegava aquele resultado e ele tinha que tirar algo em torno de 70% daquela prova. Por quê? Aquele é o perfil que a Google está procurando para sua empresa. Então, olha que legal, olha que curioso. Então, assim, a coisa está tão importante, está tão sendo levada em consideração, que eles fizeram uma coisa interna, criaram um perfil de um funcionário padrão, na visão deles, e se você não passar nessa prova, você não serve. Você pode ser o melhor, você pode ter escrito livro, ter estudado onde for, você não entra nessa empresa. Então, olha essa questão como é importante. Então, assim, emprego dos sonhos, de novo, você precisa se planejar, se organizar, porque tem essas coisinhas a serem feitas, né? Eu sei que aqui, de repente, falando fica muito rápido, né? Mas o podcast vai continuar, vão ter outras edições, a gente vai destrinchar sobre isso, e conversar comigo é super tranquilo, super fácil, a gente pode trocar essa ideia também, tem lá os grupos de emprego, né? A gente está aberto a isso aí. Na verdade, você falou sobre a questão do emprego dos sonhos. O que você falou, é um tempo de preparação, né? Eu lembro que uma instrutora chamada Elisângela, está no seu convívio hoje. Sim. Ela me viu e falou assim, ó, você tem tudo para ser um instrutor. Cara, eu caguei na hora, mas durante o tempo, ela falou, você faz os cursos. Aí daí, até hoje a gente tem um grupo. E ela não fala isso pra qualquer um, não, que ela é bem séria. Ela não, aí ela falou assim. Ela não fala essa toa, não. Dali pra frente a gente fez todos os cursos da resolução. Falta o indivisível que faltou. Dali eu fui lá fazer o curso de instrutor. Por causa dela. Eu me formei. E aí, dali você já tem. Aí você já abre um leque, né, cara? E aí você tem um prisma da possibilidade de trabalhar numa grande empresa como o Cercenat. Então, eu passei
uma festa de quase 6 meses para concluir esses cursos. E eu precisaria pelo menos ali... Não é fácil. Né? Eu precisaria pelo menos... Na época eles já estavam pedindo já o ensino, a graduação. Sim. Na época já estavam pedindo a graduação. E... Já estavam pedindo a graduação. Mas mesmo assim eu ainda consegui concorrer a 3 concursos. Deodoro, São Gonçalo e Caxias. Eu só não passei adiante porque eu tinha um problema na CNH. Por uma outra coisa. Por uma outra coisa. Mas naquele momento eu tinha todos os requisitos. E eu fiquei aí, pelas inúmeras tentativas, você avança. Eu fiquei reprovado na primeira em Deodoro. Aí em Caxias eu avancei para a segunda fase. Aliás, avancei para a segunda fase em São Gonçalo. E bateu na trave, fiquei na questão de documentação em Caxias. Então Caxias foi o que eu mais estive perto de alcançar. E assim, realmente, agora até eu já tinha até perdido, eu não tenho mais interesse em trabalhar na CSNAT hoje, mas hoje, no final de semana, eu estive no sindicato e o cara falou, pô, o valor tá X, o valor do salário tá X, e eu preciso disso. Aí eu falei, pô, como é que tá a tua faculdade? Eu falei, não, tranquei. Ele falou, então volta pra faculdade, porque o salário tá bom, acho que você tá com a tua formação em dia, dá pra você. Aí quer dizer, isso já me deu um alento, porque esse rapaz, que é um senhor... Já tá refletindo sobre, né? Esse rapaz é um senhor e ele vai começar agora a fazer o curso de instrutor. E provavelmente para ele trabalhar no CSNAT, ele vai ter que fazer a faculdade. Então, você imagina o trabalho que esse senhor vai ter que ter para poder alcançar esse tempo que ele vai ter que se dedicar. O que a gente fala que o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Só que ele vai passar estudando. Ele vai passar cumprindo o planejamento. Ótimo, porque aos poucos ele vai sendo alimentado com pequenos objetivos que vão sendo alcançados. Então isso vai dando motivação para ele. Sim. Excelente. Boa sorte para ele. Eu conheço, não? Provavelmente conhece, porque ele hoje está na Matias. Modesto o nome dele. Era da Três Amigos, agora está na Matias. Não sei de nome, não lembro, mas é um cara conhecido. Se não conhecer, de repente vai conhecer na CSNAT, companheiro teu no futuro. Rapaziada, primeiro eu quero te agradecer. Queria que tu desse tua rede social, telefone de contato, se for o caso. E em breve tu já tá de volta aí, né? Tô. Então, eu só queria deixar um recado, que é o seguinte. Sou apaixonado por isso, né, Montanha? Ajudar pessoas a arrumar emprego, gerir suas carreiras, fazer currículo. A gente volta dia 28 é pra gravar, mas a data dia 28 a gente vai gravar. E aí eu vou falar especificamente de currículo, né? Vou dar o passo a passo do currículo estratégico. Agradecer a todos, muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito do jeito que o Montanha trabalha, porque a gente aqui é uma conversa, né? Não dá pra ficar nervoso, a gente fica de boa, porque é a conversa igual do dia a dia. Agradecer a todos, espero que vocês gostem. E rede social... Se acostume, cara. Se acostume com o Sérgio aqui, que a gente vai arrumar um jeito dele trazer assunto aqui. Vamos ficar aí. Se acostume. E os cortes também, né? Tem os cortes. Né? Dá tua rede social aí. Prof. Sérgio Rocha. E lá no Instagram. E qualquer coisa eu tô à disposição aí. Que eu puder fazer, Montanha sabe, a gente tá junto. Bota escrito aí, rapaziada. Bota escrito aí. Eu quero mentoria. Bota nos comentários aí. Que ele vai fazer contato aí. Quero mentoria, fala aí. Quando a gente fez o programa na rádio, pode falar da rádio? Pode. A gente fez o programa na rádio, a gente sorteou algumas coisas, currículo. Um pessoal me procurou, mas assim, as pessoas, primeira coisa, se você tá procurando emprego, a sua foto do Zap tem que aparecer. Porque eu preciso conhecer o candidato. Então, já estava difícil de eu me relacionar com as pessoas que ganharam, mas os currículos foram feitos, mas eu não consegui mostrar para você o resultado. Mas é até vou deixar aí quem recebeu o currículo lá do professor Sérgio, quiser mostrar para Montanha,
porque o sorteio foi... O prêmio foi entregue, tá? Rapaziada, bota escrito aí. Quero mentoria de currículo. E aguarda aí, que a próximo podcast vai falar tudo sobre currículo. Rapaziada, fique com Deus aí. Parceiro, obrigado aí. Tamo de volta, a casa é tua. Monte Webcast. Dá aquele like maroto. Segue a gente no Instagram. Tá na descrição do vídeo todos os nossos parceiros, né? Se inscreve aí no canal aí e tamo junto. Um beijo do Pesadão pra você aí.